O começo disso tudo, desse mercado futuro, foi em 2017, lá na Bolsa de Chicago, e aí começaram as operações de futuro de Bitcoin lá na Bolsa de Chicago. Nós estamos aí, né, já numa segunda fase, onde que a gente tem aí 200 bilhões negociados aí por dia nesse mercado, tá? 200 bilhões de dólares, né? É bem grande esse mercado já, por isso que começou a ficar mais interessante a gente entender ele. Qual a diferença entre BTC futuro na B3 e BTC no Forex em termos de operação? Total, né? Total. No mercado futuro você está operando um derivativo. E aí você tem uma leitura. Primeiro que você está num mercado regulado dentro de uma bolsa. Você já tem essa vantagem, né? Um mercado regulado onde que você consegue ter mais domínio de montagem de cenários. Segundo, que quando você está operando no Forex, você está numa porta aonde tem um spread maior, market makers atuando mais forte, cobrando taxas aí para você entrar e sair, né, já cobrando uma beirada boa da sua operação. E terceiro, que a gente está muito alavancado aqui, né? Por quê? Porque você com R$100 você consegue começar a fazer uma operação. Não é indicado, porque R$100 qualquer movimento vai limpar sua conta, não vai dar certo, mas hoje a margem exigida é bem pequena. Com R$100 você já pode começar a fazer suas experiências aí no mercado futuro aqui, tá? O mercado de Forex é o maior mercado, com certeza, mas ele tem uma série de desvantagens. Você tem que estar operando em corretoras lá fora, aqui você está operando aqui na nossa própria B3, dentro da sua própria corretora, né? Que você já usa para operar o dólar, o índice, tem uma série de vantagens, tá, Fernando? Vamos lá. Então vamos falar desse contrato. Primeiro, ele tem vencimento mensal igual ao contrato de câmbio, né? Então o dólar futuro vence todo o último dia do mês, né? No Bitcoin é a mesma coisa, só que já aconteceu a rolagem do contrato futuro de Bitcoin na última sexta-feira. Por quê? Porque ela acontece na última sexta-feira e não no último dia do mês. Então, sexta-feira passada, o Bitcoin já rolou o contrato, tá? E nós já estamos no contrato novo de Bitcoin aí. Então, a rolagem acontece na última sexta-feira, o contrato é mensal. Essas são algumas características da microestrutura desse ativo, tá? O mini contrato, né? O ticker dele começa com BIT, aí vem a letra do mês, o Q, que é a letra atual. Quando a gente olha no Q, o vencimento é aqui na última sexta de agosto, então a letra Q agora, tá? O câmbio já está na letra U, o dólar. Por quê? Porque o vencimento do próximo já é no primeiro dia de setembro, diferente do Bitcoin, que é na última sexta de agosto. Então as letras não batem. Esse ativo ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Bom, que mais? Para você estudar ele, você tem que colocar o gráfico na série histórica, aí você tem que colocar BIT, FUT, né, Bitfut, e aí você vai ter um gráfico onde emendam todos os contratos e você vai poder estudar ele para entender os movimentos principais dele, tá? Daria para você estudar também aqui no TradingView, olhando para o NQBTC também, os movimentos são muito parecidos, mas tem certos momentos que eles dão pequenas descorrelacionadas aí, devido à liquidez em cada um desses mercados aí, né? Aqui nós estamos pegando praticamente o mercado global e aqui a gente está pegando só o movimento de oferta e demanda dentro da nossa bolsa. Então, tem umas pequenas descorrelações aqui que acontecem, né? Então, para estudar, o melhor é você usar o seu gráfico no Bitfut, no Profit mesmo, que é bem melhor, tá? A gente já detectou os horários mais interessantes de estar acompanhando aí os principais movimentos, tá? Então, eles estão aqui na tela, mas antes de eu falar dos horários, eu vou falar de mais algumas características aqui do contrato, tá? Então, cada ponto do contrato de Bitcoin é 10 centavos. Mas cada vez que o preço anda um tique, eu vou mostrar isso daqui a pouco, então qualquer movimentinho são 20 pontos, ele anda de 20 em 20 pontos. Se um ponto é 10 centavos e ele anda de 20 em 20, então todo movimentinho vai te custar R$2 se você estiver no sentido errado, ou vai te colocar R$2 a mais se você estiver no sentido certo, tá? Então, se o mercado andar 50 ticks, são 1.000 pontos, tá? Então aqui, ó, 50 ticks são 1.000 pontos, que é uma meta diária interessante. 50 ticks, 1.000 pontos. Se ele fizer isso, você com um mini contrato, conseguir cumprir essa meta sua, você vai fazer 50 ticks, tá?
Cada tique é R$2, você vai fazer R$100 no dia com um mini contrato. Então, para quem está começando, essa relação aqui de tentar fazer 1.000 pontos no Bitcoin seria uma meta interessante inicial para você começar na conta real. Eu sugiro que você comece no simulador, porque no começo sempre você tem que entender todo o instrumento, os horários, como é que você vai fazer a leitura de fluxo, como é que você vai marcar os pontos de suporte e resistência antes de você começar a colocar seu dinheiro a risco, né? Então vai com calma, que indo com calma você coloca menos capital a risco e quando colocar, coloca na hora certa, tá? Então, os horários principais, a gente tem o leilão de abertura e aqui talvez seja um horário muito importante, por quê? Porque partindo do ponto que o ativo objeto é o Bitcoin, é o NQBTC, né? O índice. E o Bitcoin é negociado 7 dias por semana, 24 horas por dia. O mercado não para, né? Então, toda vez que o nosso mercado para às 18h30 e volta às 9 horas da manhã para o leilão, tá? A gente tem um gap de tempo aí muito grande, né? A gente tem a noite inteira para o Bitcoin trabalhar, e aí ele vai ter algum tipo de notícia que está acontecendo lá na Ásia, na seção asiática, e ele está trabalhando. Aí abre a seção europeia, ele está trabalhando. Entra algum drive novo, ele está trabalhando. Quando chega na abertura, tem muita informação e normalmente nessa abertura, essa informação toda, ela é transferida para o leilão de abertura. Por isso que o Bitcoin, eu vou mostrar aí na tela, tem muito gaps. Ele dá muito gap de abertura. Por quê? Porque ele é muito volátil no mundo inteiro e a nossa bolsa para às 18h30 e só volta às 9 da manhã. Isso é o suficiente para ele ter mudado de preço e gerar gap na abertura, certo? Então, talvez a abertura seja um ponto, talvez não, tenho certeza disso, é um ponto de análise fundamental para o seu dia, como é que ele abriu em relação ao dia anterior. Como a gente está no mercado futuro e ele ajusta todo dia, você vai ter que, na abertura, olhar para o quê? Aonde que foi o ajuste do dia anterior. Como todo mercado futuro. Já na abertura, temos que olhar o ajuste do dia anterior. Senão, você não vai ter noção como é que está já a sua abertura. Se o Bitcoin, no mercado futuro, se ele já está mudando para uma região nova de liquidez, ou se ele tem intenção de buscar a liquidez do dia anterior lá no ajuste, tá? Isso aí é básico de mercado futuro. Quem está aqui dentro da Masternet aprende isso com a gente no comecinho, né? Quando você já começa a operar dólar, começa a operar índice, você já entende esse raciocínio aí, que toda vez que o mercado entra em leilão e abre, a primeira coisa que você vai comparar é a abertura com o ajuste do dia anterior, para você ter noção do que está entrando aí, né, de movimento e de liquidez no começo do seu dia, tá? Então esse é um horário crucial, até mais crucial que no dólar e no índice. Por quê? Porque o pré-market do Bitcoin é mais agressivo. Então, depois disso, tem indicadores americanos que eu já notei que atuam forte em cima do Bitcoin. Então, tem certos indicadores americanos aí que movimentam o dólar mais forte. E esse movimento de dólar, ele tem uma correlação negativa com o Bitcoin. Então, quando o dólar lá fora sobe muito, o Bitcoin cai um pouco. Quando o dólar lá fora cai muito, o Bitcoin sobe um pouco. Então, existe uma correlação negativa com a moeda americana. E quando tem indicadores aí que mexem na taxa de juros americana, mexem na moeda americana, acaba também mexendo no Bitcoin durante o nosso pregão aqui. Então, existe essa correlação negativa aí, tá? Depois, a nossa abertura aqui a prévia da primeira Petax, porque ela mexe no câmbio, a gente está operando Bitcoin no Brasil em real. Mexeu no câmbio, provavelmente vai ter algum movimento em cima disso no nosso mercado aqui. Então, a primeira prévia da Petax também tem uma pequena interferência aí no movimento do Bitcoin. 10 horas, a gente tem a abertura do nosso mercado à vista. A gente tem aqui já 14 ETFs e BDRs de ETFs aqui. E essas ETFs, elas abrem às 10 horas, né? E aí a gente tem lá a ETF de Bitcoin, tem a Hash 11 da Hashdex, tem a ETF de Ethereum, e esses ETFs movimentando, eles acabam também dando alguns insights para a gente no operacional de Bitcoin futuro. Então a gente tem aí
essa abertura de mercado à vista aqui no Brasil, interferindo de certa forma no nosso operacional de Bitcoin futuro. Então isso aí vai criando para a gente as janelas operacionais, que a gente já está acostumado a acompanhar no dólar, no índice aqui dentro da Master. No Bitcoin também a gente começa a ter janelas operacionais baseadas em contextos aí, né, que a gente já vai conhecendo, tá? Que mais? Quando é 10h30, né, a gente tem abertura de mercado americano nesse momento, né? Pode acontecer às 11h30, abertura de mercado americano em certos, dependendo do horário de verão lá nos Estados Unidos. Nesse momento é 10h30, tá? E aí, sim, a gente tem alguns movimentos maiores no Bitcoin quando abre o mercado americano. Mesmo porque as ETFs de cripto negociadas nas bolsas americanas, né, elas têm volumes enormes, né? Então, aí sim, a gente tem uma interferência em cima do operacional de Bitcoin. Então, para mim, atualmente, o horário que eu fico mais atento é o horário de abertura do mercado americano para ver qual o movimento que vai entrar, certo? Depois disso, a gente tem o FIX de Londres, onde que a gente tem aí a indexação dos pares de moedas do mundo inteiro em relação ao dólar, que também, querendo ou não, né, mexe no câmbio e pode mexer no Bitcoin. Então, meio-dia, um pouquinho antes do meio-dia, um pouquinho depois do meio-dia, o FIX de Londres está mexendo nas moedas aí. Depois disso, a gente tem fechamento de Europa, né? Que, fechando a Europa, não consegui ainda tirar nenhum insight legal em fechamento de bolsa, porque o único que a gente pega é o da Europa, né? E eu não consegui ainda ver se isso tem alguma correlação com alguma coisa. Honestamente, eu coloquei aí, mas para mim ainda não é uma janela operacional, que ainda não consegui tirar um contexto desse horário que defina alguma coisa interessante aí não, tá? Por último, né, a gente tem o cálculo do ajuste diário, que no Bitcoin futuro, esse cálculo acontece das 10 para 5 às 5 horas, né? Das 16h50 às 17 horas. No câmbio é antes, né, das 15h50 às 16, no índice é depois, então ele acontece aí entre o ajuste do câmbio e o ajuste do índice, tá? Então nesses 10 minutos aí é feito um cálculo pela bolsa e esse cálculo sai o valor do ajuste do dia seguinte. Se você tiver operando day trade, você não vai sofrer esse ajuste, mas ele pode impactar no movimento, tá? Agora, se você quiser passar posicionado, que é caro passar posicionado no Bitcoin, se a margem para day trade é R$100, a margem para você passar posicionado é praticamente 50% do valor do contrato. Se a gente tem um contrato, esse contrato aí que é o micro contrato, ele é 10% de um Bitcoin, né? Então um Bitcoin hoje estava mais ou menos 300 e alguma coisa mil, né? 380 mil mais ou menos. Então esse contrato vale 38 mil. Para você passar posicionado, você vai precisar de metade desse contrato. Quer dizer, você vai precisar de R$19 mil na corretora para passar de um dia para o outro com um mini contrato só. É bem alta a margem de swing trade, tá? Então, quem vai ficar posicionado nesse tipo de ativo aí, tem poucas posições ainda na bolsa, é pouca gente que passa posicionado, mas quem está mais ficando posicionado nesse tipo de instrumento são os gringos, tá? Eles estão ficando mais posicionados na compra e, é claro, se eles estão ficando na compra, alguém tem que dar liquidez na outra ponta. Quem está dando liquidez são fundos e instituições nacionais aqui, tá? Mas para a pessoa física, para você usar isso aí de hedge ou ficar num swing trade, a margem é muito alta, tá? É algo em torno de R$19 mil por mini contrato. Eu não acho que tenha vantagem você redear com uma margem tão alta dessa ainda não, tá? Então, acho que quem quiser comprar Bitcoin e fazer o hedge aí nesse micro contrato, não está valendo a pena não, muito caro para você, né? E sem contar que, como é um ativo que oscila muito, que abre em gap, é difícil essa margem aí cair, tá? Ela é calculada pelo fechamento do NQBTC e é difícil a bolsa reduzir esse percentual aí em cima desse número. Por último de tudo, fechamento do nosso mercado às 18h30. Ali no final, a liquidez sempre cai um pouquinho, pode ter algum movimento descorrelacionando do ativo objeto, certo?